Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Hoje ao vivo da sede da Polícia Civil em Campinas. Aqui estão os prédios do Departamento Judiciário do Interior 2, o DEINTER 2, também o prédio da Delegacia Seccional de Campinas, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia Antissequestro de Campinas e também o 1º Distrito Policial da cidade, onde funciona a Central de Flagrantes, bem ao lado o complexo da Polícia Científica, portanto o coração da Polícia Civil da nossa cidade, que neste momento se esforça para elucidar os casos de violência que assolam a nossa cidade, a nossa região. E olha, a gente falou aqui da soma de violência, né, com 25 mortos desde o início do ano. O que preocupa também, meu camarada, é que, por incrível que pareça, depois de tudo isso que a gente noticiou, hoje mais uma morte acabou sendo registrada aqui na nossa cidade. Nós temos imagens da ação da nossa equipe que flagrou o local, onde mais uma pessoa perdeu a sua vida aqui na cidade de Campinas. Esse foi o homicídio registrado no fim da madrugada, início da manhã de hoje, na região do Campina Grande, região que fica às margens da John Boy Dunlop, lá na divisa entre Campinas e Montemor. Infelizmente, mais uma região marcada pela violência. Mais um caso de violência que se soma aos outros casos registrados na nossa cidade. Inicialmente, a polícia não está ligando este assassinato, este homicídio, à série de violência que vem ocorrendo desde o fim de semana, com as 12 mortes e mais 2 vítimas baleadas e que acabaram sobrevivendo a chacinas aqui na nossa cidade. De qualquer maneira, o setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil aqui em Campinas está se esforçando para tentar esclarecer esse caso e descartar, portanto, o envolvimento com os outros casos registrados. Nós temos aí a reportagem, hein, Felipe Pereira, que dá todos os detalhes a respeito desse caso. Foi no Campina Grande, onde, infelizmente, também impera a lei do silêncio. E impera por medo. São áreas, durante muito tempo, abandonadas pelo Estado, abandonadas pelas autoridades, onde as pessoas, infelizmente, não falam, porque têm medo de morrer, têm medo de serem caladas. Andréa Marques traz os detalhes para a gente, deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. 22 homicídios, 2 latrocínios e um morto em confronto com a polícia. Janeiro começou desta forma em Campinas. Os números superam o do ano passado, quando foram registrados 13 assassinatos durante o mês inteiro. Hoje, um homem de 20 anos foi encontrado morto na região do Campo Grande. O corpo estava nesta rua, no bairro Campina Grande. Testemunhas contaram à polícia que Jonathan Meira, de 20 anos, tinha ido à igreja e depois a uma lanchonete. E quando voltava para casa, foi abordado por criminosos armados. Ele morreu com tiros na cabeça. Marcas de sangue ainda estavam espalhadas pelo bairro. Moradores chocados com o aumento da violência preferiram o silêncio. É a lei do silêncio onde o crime, infelizmente, manda. E manda se impondo pela força da violência, né? São bandidos fortemente armados. Meu camarada, eu confesso para vocês, sempre digo isso aqui na tela da Band, eu também tenho medo. E morro de medo, porque você vai dar bobeira diante de uma situação como essa? É evidente que não. É claro que a gente não pode se acovardar enquanto cidadão, né, diante de um descaso como esse. Por isso que as autoridades precisam ser cobradas, por isso nós precisamos falar, denunciar e botar o dedo na ferida. Agora, que dá medo, hein? Que dá medo, dá medo. Você imagina toda essa onda de violência instalada e de repente você tem mais um homicídio na cidade, né? Se a gente for fazer o comparativo, o Edson Silva está aqui bem próximo de mim, Edson Silva, pode sinalizar aí. Se a gente for comparar em relação ao ano passado, no mesmo mês de janeiro, nós já temos 25 mortes nesse mês de janeiro. Nós estamos no dia 15. No ano passado todo foram 13 mortes, no mês de janeiro inteiro. Ou seja, em um período de 15 dias nós estamos quase o dobro, né, das mortes do ano passado. Quer dizer, o dobro praticamente. Falta uma morte para que dê o dobro. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. É uma coisa, uma situação que amedronta e não poderia ser diferente. E aí você me pergunta, está funcionando o Disque Denúncia? A gente coloca o tempo todo no ar aqui, 3236-3040, o Disque Denúncia, 181 da Polícia Civil,
Só que as pessoas acabam não procurando as autoridades porque elas têm medo, né? Tem medo. Muito embora eu garanto a você, no Disque Denúncia, a sua denúncia é garantia de anonimato por uma equipe especializada. Você não vai se envolver desde que leve informações importantes e relevantes para a polícia a respeito das investigações. É importante que as pessoas denunciem, é importante que as pessoas tragam informações que possam ajudar a polícia. Aliás, ô Felipe Pereira, eu estou muito assustado com o blá blá blá, viu? Ontem o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o doutor Fernando Grella, eu disse ontem no estúdio da Band isso, respeito muito o doutor Fernando Grella, um homem da lei, que já foi procurador-geral do Estado de São Paulo, um promotor público importantíssimo para a história recente aqui de Campinas, era o presidente, aliás, era o procurador-geral do Estado de São Paulo quando daquela tragédia do caso Sanasa aqui na nossa cidade, e sempre apoiou a cidade de Campinas. Agora, precisa arrumar um jeito ele bater na porta do governador e pedir uma mudança. Nem que para isso o governador tenha que, sei lá, virar de ponta cabeça, meu camarada. Nós temos uma polícia deficitária em Campinas, faltam pessoas, falta estrutura para a polícia civil, e quando não tem polícia civil funcionando, não tem crime esclarecido, abre brecha para uma série de coisas. Primeiro, para a impunidade. E segundo, cansado da impunidade, né, pessoas saem às ruas fazendo justiça pelas próprias mãos. E não é esse tipo de coisa que a gente quer ver não, meu Deus do céu. Porque senão se perde o controle e a gente vive uma sociedade de exceção. E tudo que a gente não quer nesse momento é exatamente isso. Ontem o doutor Fernando Grella comentou as investigações aqui em Campinas e conversou com a imprensa. Nós temos a reportagem completa. Olho na notícia. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que o esclarecimento das mortes é considerado prioritário. A Corregedoria da Polícia Militar vai trabalhar junto com a Polícia Civil para esclarecer os autores e como os crimes aconteceram. Sobre a possível participação de policiais, o secretário informou que todas as possibilidades serão investigadas. É muito cedo ainda para termos qualquer definição. Todas as hipóteses serão investigadas, serão, na verdade, objeto de trabalho de esclarecimento. Nós não descartamos nenhuma hipótese e reiteramos o nosso compromisso de apoiar e elucidar todos os fatos. Ainda de acordo com o secretário Fernando Grella, a polícia não vai descansar enquanto o caso não for esclarecido. Ele informou que não existe uma linha de investigação precisa. Eu posso até adiantar que a cidade de Campinas vai apresentar uma redução de homicídios de cerca de superior a 5% em 2013 comparado a 2012. No tocante à Polícia Militar, é muito cedo para fazer qualquer afirmação. Como eu disse, nenhuma hipótese está descartada. Mas o delegado seccional interino disse que a morte do PM no domingo, horas antes da chacina, pode ser um começo, mas que é prematuro fazer a ligação entre os casos. Elas estão sendo analisadas em conjunto. Nós criamos uma dinâmica, cada equipe, cada delegacia está cuidando de uma parte da investigação. Depois, diariamente, nós estamos confrontando as informações, as provas colhidas, para que sejam analisadas em conjunto. Pela morte do PM, esse seria o começo da investigação de vocês? Não necessariamente, nós não sabemos nem se está vinculado, mas para que não haja nenhuma dúvida, ela também está sendo investigada paralelamente. Informação de toque de recolher. As mortes estão sendo acompanhadas também pelo Ministério Público. Casos assim é sempre importante a gente participar e trazer as informações. É muito comum na promotoria a gente receber informações e a gente não tem um corpo de investigação, então nós temos que contar com o trabalho da polícia, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Durante a tarde, a representante da Associação de Familiares e Amigos de Policiais do Estado entregou um ofício para o secretário pedindo segurança aos PMs. Nós estamos aqui, primeiro, para pedir o mesmo empenho do DHPP, para que analise e investigue os casos de crimes praticados contra policiais civis e militares, né? Uma vez que já só esse ano foram 10 policiais mortos, 2 em Campinas, 4 no domingo no estado. E com toda a razão, os representantes da polícia também fazem esse desabafo. Ontem eu disse aqui no Brasil, gente, vou repetir, tenho conversado isso com os colegas da imprensa. Aliás, mostra os colegas da imprensa aí, Sérgio Doria, dá para mostrar ou tá difícil? Tá difícil, né? Porque nós estamos naquela distância muito ruim. Bom, é ao vivo, gente, é ao vivo. Os colegas da imprensa estão aí, ó, tem gente fugindo também.
todos acompanhando com muita atenção o desenrolar dessa história toda. Mas o negócio é o seguinte, ontem eu disse, tenho comentado com os colegas da imprensa aqui, não adianta taxar a polícia militar de assassina, antecipar-se à investigação e dizer que a polícia é isso, a polícia é aquilo. Tem que aguardar a investigação da Polícia Civil, que conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, diga-se de passagem. Se tiver policial envolvido, ontem o Coronel Galasso disse isso pra gente, né? Se tiver policial envolvido, você pode ter certeza, a punição será exemplar, exemplar. Mesmo porque, né, existe todo o rigor, já que a Polícia Militar é regida pelo Código Militar. É regida pelo Código Militar. Então, de qualquer maneira, o que a gente pode dizer, o que a gente pode afirmar, é que nesse momento é preciso ter cautela. Antes de sair apontando o dedo para aquele ou para outros, né, é preciso ter muita cautela. Olha, nesse momento, os delegados responsáveis pela investigação, Ney, pode cortar para mim, eles vão deixar aqui o prédio, o Sérgio Doreto vai conseguir pegar, provavelmente vão falar numa entrevista coletiva. Eu vou até pedir aqui a gentileza, já que estamos ao vivo, né, para ver se a gente consegue adiantar aqui depois ao vivo. Doutor, depois o senhor fala ao vivo com a gente aqui, nós estamos ao vivo. Primeiro vai ter uma coletiva lá, depois o doutor tenta falar ao vivo com a gente, trazendo alguns esclarecimentos importantes. Eu já vou adiantar parte disso. A polícia vai esclarecer nesse momento por que não apareceu até agora o nome dos 2 sobreviventes, né, relatados nesta quarta-feira e confirmados pela Polícia Civil. Haverá o esclarecimento, né, porque os 2 sobreviventes ainda não haviam sido apontados como vítimas das chacinas aqui em Campinas. Vou me adiantar naquilo que apurei antecipadamente. Houve uma omissão por parte da Polícia Militar, aliás, produção, precisamos contato com a Secretaria de Segurança Pública, com o comando da Polícia Militar, mas segundo informações da investigação, foram omitidas informações a respeito de pelo menos um desses homens baleados entre domingo e segunda-feira. Lembrando que hoje 2 nomes novos foram apresentados, em pelo menos um dos casos, essas informações só foram trazidas ao setor de investigação da Polícia Civil no fim da tarde de ontem, início da noite. E segundo as informações, por determinação do comando da polícia, por determinação do comando da PM. O que nos causa muita estranheza num primeiro momento, e isso precisa ser esclarecido. Isso precisa ser trazido de forma transparente, até porque senão a Polícia Civil faz papel de boba, a imprensa de mais boba ainda, né? E a gente acaba perdendo o fio da meada no momento em que é preciso, com cautela, esclarecer o mais rápido possível os crimes que têm atingido a nossa cidade, para que isso aqui não vire uma guerra, meu Deus do céu. Porque a gente não quer que isso aqui vire uma guerra. A disputa entre lado A e lado B com a cidade no meio disso, com a população no meio disso. Então, nesse momento, a Polícia Civil está esclarecendo, porque só agora, só nesta quarta-feira, a imprensa, né, teve informações a respeito, né, de sobreviventes desta chacina. Em pelo menos um dos casos, houve omissão das informações que só foram apresentadas quase 48 horas depois. Quase 48 horas depois. E segundo o que consta, a mando do comando da Polícia Militar. Então isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível. O mais rápido possível. E a polícia mente agora? Não pode mentir, meu Deus do céu. É bom, importante dividir aqui. A informação foi omitida pela Polícia Militar. A Polícia Civil está esclarecendo isso nesse momento. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar, pelo comando da Polícia Militar. Gosto muito da forma como a polícia tem agido aqui na nossa cidade, presente nos bairros, criando novas situações para trazer a sensação de segurança de volta à nossa população. Agora, o que a gente não pode tolerar é esse tipo de coisa. E quem está envolvido com isso precisa ser punido, ouvido e, se houver irregularidade, punido. Ouvido e, se houver irregularidade, punido. Porque senão fica no blá blá blá. Vem secretário aqui pela 3ª ou 4ª vez nos últimos meses, prometeu um monte de coisa para Campinas e a segurança não anda, primeiro, porque não tem estrutura na polícia.
Polícia Civil não investiga, isso causa impunidade. A impunidade causa o sentimento de que não haverá resolução de absolutamente nada. As pessoas saem às ruas fazendo justiça pelas próprias mãos. Isso está errado, isso está errado. Mas começa na falência da polícia, que não consegue esclarecer os casos. E aí fica no blá 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 político. Aliás, na minha opinião, teve mais blá 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 político ontem, viu, Felipe Pereira? Tem mais uma reportagem aí. A nossa repórter Aletéia Rodrigues acompanhou. Tem aí a reportagem? O Jonas Donizete e o secretário unidos ontem. Olho na notícia. O secretário esteve na Prefeitura de Campinas para oferecer apoio do governo do estado no esclarecimento dos 12 homicídios e do latrocínio ocorridos no fim de semana na cidade. Este é um caso prioritário para o governo do estado em termos de esclarecimento, para darmos o nosso apoio, né? As polícias estão trabalhando em conjunto, Polícia Civil, que tem a responsabilidade da apuração, com a Corregedoria da Polícia Militar, e o nosso compromisso de elucidar esses episódios, tanto o latrocínio do policial militar, como foi dito aqui pelo prefeito Jonas, quanto a série de homicídios que se sucederam a esse primeiro fato. Diante do cenário de violência, o prefeito tomou medidas emergenciais para diminuir o caos na cidade. Eu já conversei com a Transurc, determinei que os ônibus voltassem a circular. Conversei ontem à tarde por telefone com o Dr. Grela, pedi um reforço em questão de um policiamento mais ostensivo para poder dar segurança para os ônibus que transitassem nessas regiões. E a nossa Guarda Municipal, desde o primeiro momento, tem auxiliado, tem feito o seu papel de dar essa segurança para que os ônibus possam transitar. Jonas Donizete ainda lamentou as mortes que aconteceram na cidade e disse que as famílias de todas as vítimas vão receber apoio psicológico. Grela afirmou que o trabalho da polícia não vai parar até que os criminosos sejam presos. Ele ressaltou também a importância do papel da população, que deve ajudar fazendo denúncias. O Web Denúncia, o Disque Denúncia, é o canal direto pelo qual o cidadão colabora com a polícia. Nós temos tido excelentes resultados e, novamente, lembramos aqui a importância da participação da sociedade, né, colaborando com a sua polícia. Bom, estamos de volta aqui na sede da Polícia Civil. Além da polícia, a ouvidoria das polícias, das corregedorias, o Ministério Público também está atento a toda essa movimentação e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recomendou e nomeou o doutor Ricardo Silvares, que é velho conhecido nosso, já integrou o GAECO aqui na nossa região, hoje é promotor da Vara do Júri aqui em Campinas, acompanha todo esse processo. Pode abrir a imagem aí, Sérgio Doreto. O doutor está comigo aqui, gentilmente está atendendo a gente. Peguei o doutor no laço aqui, doutor, que as reuniões continuam, o senhor precisa participar dessas reuniões. Mas rapidamente, doutor, daqui a pouco nós vamos trazer esclarecimentos importantes aqui. Eu acho que acompanhar de perto, com a ação do Ministério Público, unindo as forças, pode certamente trazer à luz aquilo que todo mundo espera, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. E facilita bastante o trabalho posteriormente, porque um problema que existe em alguns casos, que a gente acaba vendo, acompanha a população, vê na imprensa, é a polícia fazer todo o trabalho e no final, ao encaminhar o trabalho ao promotor, ele requerer novas diligências, mais isso, mais aquilo e tal. Com acompanhamento nosso aqui, isso vai ser simplificado, quer dizer, nós já adiantamos a polícia, olha, seria interessante tal coisa, enfim, isso dá uma celeridade maior lá no final, né? Claro, e essa parte é para somar esforços, né, doutor? Ninguém está aqui em papel de vigilância, muito pelo contrário, né? Não, eu acho que as instituições hoje, aqui em Campinas, sobretudo, elas já amadureceram bastante, né? E já não precisamos a polícia não precisa de tutor, ela faz o seu trabalho, a gente tem acompanhado, esse trabalho de acompanhamento, inclusive, de troca de ideias, tem sido muito frequente entre o Ministério Público e a polícia, sobretudo com o setor de homicídios. Então isso é quase uma rotina. Agora, lógico, nesse caso tem exigido um acompanhamento até de depoimentos, etc. e tal, mas não é por falta de confiança, pelo contrário, é mais uma questão mesmo de simplificar, da gente tomar
contato direto com a investigação. Vou segurar o som mais aqui não, quando o doutor fala do acompanhamento de depoimentos, é porque tem gente que tem que ser ouvida sobre a proteção da lei, para a garantia da integridade dessas pessoas, então o acompanhamento judiciário nesse sentido tem que ser muito próximo. Agora, doutor, eu queria uma opinião do senhor, enquanto jurista, alguém que vive o dia a dia, alguém que está acompanhando o dia a dia e diz respeito à impunidade. Uma das teses que se aventou aqui é a possibilidade de impunidade ter gerado um sentimento de vingança, essa vingança ter sido expressada pela tal da justiça pelas próprias mãos. O que a gente vê que, infelizmente, entre a sociedade, cresce o sentimento de que a justiça tem que ser feita pelas próprias mãos e que as instituições falidas têm aumentado cada vez mais a impunidade. Pelo menos é essa a sensação que a gente tem. O que precisa acabar para que a gente veja a impunidade sendo combatível efetivamente? O que está falhando no Estado? O que a justiça pode fazer? Qual é a responsabilidade dessas instituições da própria sociedade, doutor? O paradoxo que a gente vive é o seguinte, nunca tantas pessoas foram presas, nunca. Na história desse país, nunca tanta gente foi presa. Nunca tanta gente foi presa por tráfico, por roubo, que são os crimes que têm atingido mais diretamente a população. Nunca. O Estado não vence a construção de cadeias. Ele constrói cadeias e já há um déficit. Veja, então, a impunidade está onde exatamente? É isso que a população precisa tentar entender. Nós aplicamos a lei. Talvez uma permanência maior na cadeia, talvez seja isso que a população queira. Isso requer uma mudança de legislação. Mas em termos de prisão, eu nunca vi tanta prisão. Basta ir uma visita aos DPs diária para verificar tanta gente que é presa por roubo, tráfico e crimes dessa natureza. Então eu questiono um pouco essa questão da impunidade. Nós temos evoluído muito nesse aspecto. Agora, esse sentimento é perigoso. E é um sentimento que gera reações como essa, de querer fazer justiça com as próprias mãos, se é que foi isso que aconteceu. Pelo menos em tese é o que está sendo discutido. Se é que foi isso que aconteceu. Porque é preciso ter até cautela para fazer apontamentos agora, doutor, para que a gente não seja injusto e essa injustiça também provoque, né, a impunidade. Doutor, muito obrigado pela participação, uma boa tarde para o senhor, viu? Doutor Ricardo Silva, rapidamente falando com a gente, está participando de reuniões aqui e gentilmente está atendendo ao Brasil Urgente para trazer alguns esclarecimentos. Acabou de passar aqui a chefe do DHPP, a doutora Elizabeth Sato, aliás, competentíssima profissional de polícia, com quem nós estamos aqui acostumados a lidar. Você vê sempre lá na capital paulista, com o Datena, a doutora Elizabeth Sato, trazendo esclarecimentos de casos levados até o DHPP. Ela vai participar dessa entrevista coletiva e também de novas audiências a respeito desses esclarecimentos que estão sendo dados agora pela polícia e do registro. Gente, eu estou inconformado com essa história. Sabe? A informação que me chegou aqui agora, né, é de que um boletim de ocorrência sobre um sobrevivente da chacina foi registrado quase 48 horas depois pela Polícia Militar, a mando do comando da Polícia Militar, pelo menos no que se apurou aqui na Polícia Civil. E o segundo registro sequer foi feito. Isso é assustador. São os dois nomes que apareceram hoje e que fizeram subir de 12 para 14 o número de vítimas, né, nessa situação, enfim, vivida na onda de violência na cidade. Andréa Marques tem mais detalhes para a gente. Olho na notícia. São as únicas testemunhas que sobreviveram à série de mortes. Até a última segunda-feira, a polícia não tinha divulgado a informação sobre estes dois sobreviventes. Agora, os números da tragédia são ainda maiores. 12 mortos e 2 homens gravemente feridos. A estatística da violência toma uma outra forma. São 14 vítimas de um crime que marcou com sangue a história da cidade. Hoje, o delegado do setor de homicídios, Devanir Dutra, que também investiga o caso, foi até o hospital da Unicamp para ouvir uma das vítimas. O jovem de 24 anos é morador do Parque Universitário, onde a polícia registrou o assassinato de um homem de 28 anos.
O outro sobrevivente está internado aqui no Hospital Celso Pierro. É um homem de 22 anos que foi atingido por vários disparos. Ele deve passar por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave. O depoimento dessas duas testemunhas é fundamental para ajudar a polícia a esclarecer o caso. Esse jovem também estava perto do local onde uma outra vítima foi encontrada morta. Desde a última terça-feira, a polícia já vem colhendo depoimentos de vizinhos e parentes dos jovens mortos. O secretário estadual, Fernando Grella, afirmou que ainda não há uma linha definida para investigar o caso. É muito cedo ainda para termos qualquer definição. Todas as hipóteses serão investigadas, serão, na verdade, objeto de trabalho de esclarecimento. Nós não descartamos nenhuma hipótese e reiteramos o nosso compromisso de apoiar e elucidar todos os fatos. Mas a polícia não descarta nenhuma hipótese, até mesmo o envolvimento de policiais. Vingança, execução, que mais? As linhas mais prementes são essas. O crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Os criminosos traçaram o mapa e o perfil das vítimas antes de agir. Homens entre 17 e 30 anos, moradores da região do Ouro Verde. Um carro preto, com o cara encapuzado, e mandaram ele sentar. Aí eles sentaram, eles atiraram na cara de... Tinha duas crianças junto. Aí eles pediram para as crianças saírem, né? Aí as crianças saíram, entraram para dentro. Aí eles pegaram e atiraram neles. E no outro lado, aí, acho que outro carro já atiraram em mais dois. Virou a rua, já tinha mais dois mortos. As execuções começaram por volta das 8h30 da noite, no bairro Residencial Cosmo. Às 11h20, no bairro ao lado, outros 4 homens foram mortos. Um deles era menor de idade. 20 minutos depois, mais 5 vítimas na mesma região. E durante a madrugada, outros 2 jovens foram executados. Nas regiões onde os crimes aconteceram, o policiamento foi reforçado. Mesmo assim, a população está com medo. Vou pra academia, sabe? Minha mãe não quer deixar eu ir mais, sabe? Ela tá morrendo de medo. Não consegue dormir direito, não pode sair pra rua. Tem que estar pra casa mais cedo, tá acostumada a andar, dar a volta. Não pode também andar porque não tá mais tranquilo, não fica seguro.